Você já parou para se perguntar quanto de energia é necessário para alterarmos a temperatura de um corpo, de um fluido, de uma substância em 1 grau Celsius? Já parou para pensar também em quanto de energia deve ser transferido para condensar 1 kg de vapor de água e transformá-lo em condensado? Para entendermos essas duas perguntas, é necessário recorrermos a um conceito fundamental da calorimetria e da física, o qual chamamos de calor sensível e calor latente. Meu nome é Cleberson Pereira, eu sou engenheiro mecânico e juntamente com a equipe da Tubal Equipamentos nós estamos preparando uma série de vídeos para você que trabalha com sistemas térmicos. Para começar, nós falaremos sobre o calor específico sensível, ou comumente chamado de calor sensível. Esta propriedade é definida como a capacidade de alterar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. E, para fluidos distintos, nós temos também calores específicos distintos. Por exemplo, para alterarmos a temperatura da água em 1 grau Celsius, é necessário 4,18 kJ por quilograma grau Celsius de energia. Entretanto, para alterarmos esta mesma quantidade de temperatura para o ar, 1 grau Celsius, é necessário apenas 1 kJ. Deste modo, é muito mais fácil alterarmos a temperatura do ar do que alterarmos a temperatura da água. Entretanto, o calor sensível está diretamente atrelado à mudança de temperatura. Sempre que houver mudança de temperatura, haverá troca de calor sensível. Nós também podemos definir o calor sensível como a inércia térmica de um corpo. Ou seja, quanto a gente precisa fornecer de energia para empurrá-lo de 20 graus Celsius até 21 graus Celsius. Esta inércia depende, então, de cada material, de cada fluido e de cada corpo que estamos trabalhando. Já o calor latente é baseado na mudança de estado físico e, diferente do calor sensível, não altera a temperatura do corpo. No calor latente nós temos, por exemplo, a passagem de líquido para vapor, ou até mesmo a passagem de líquido para sólido, sólido para líquido e assim por diante. Toda vez que nós trocamos energia térmica e alteramos o estado físico da matéria, nós estamos trocando calor latente. E é este calor latente que carrega grande parte da energia de diversos sistemas. É por esta razão que nós utilizamos, por exemplo, o vapor de água e não apenas água quente. No vapor de água, nós mudamos o estado físico da matéria, passando a água líquida para a água na forma de gás ou na forma de vapor. Este vapor, por sua vez, carrega e armazena grande quantidade de energia. E quando nós queremos transferir essa energia, transferir calor para um processo, nós fazemos o processo inverso, transformando então o vapor de água em condensado ou em água líquida, alterando assim o seu calor latente. Trocadores de calor, toda vez que eu tenho um fluido entrando a um determinado estado e determinada temperatura, e essa temperatura ela é alterada, nós temos a troca de calor sensível apenas. Entretanto, quando entra um fluido, por exemplo, no estado de líquido e sai no estado de gás, aí nós tivemos a transferência de calor na forma latente, mudando então o estado físico daquele fluido. É nessas condições que grande parte dos trocadores de calor são projetados, dimensionados, afinal, a troca de calor latente, a ebulição ou a condensação são formas muito eficientes de transferir energia térmica, fazendo com que os processos sejam mais eficientes termicamente e a troca possa acontecer, sempre do fluido mais quente até o fluido mais frio. Mas e aí, você já conhecia o calor sensível e o calor latente? Deu para entender como eles podem ser aplicados na área de transferência de calor e em trocadores de calor, por exemplo? Se sim, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer responder cada um de vocês e discutirmos sobre a transferência de calor de modo sensível, mudando a temperatura, e de modo latente, mudando então o estado físico. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.